Bom, aqui já o pessoal já me avisou que tem bastante gente que já ingressou, então vamos dar início à live. Já deu nossos 3 minutinhos. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou Simone Ruiz, sou consultora sênior aqui do Instituto de Embalagens, e hoje a gente tem o prazer de ter o Miguel, né, conosco. O Miguel ele vai estar conosco também no workshop de sustentabilidade. Inclusive, essa live nós combinamos para ele deixar o pessoal depois com gostinho de quero mais, tá? Por conta do workshop. Nós vamos ter um workshop de sustentabilidade. Esse workshop vai ser no dia 11 de abril. Nós vamos ter muitos temas que serão abordados, como economia circular, análise de ciclo de vida, vai falar também sobre ecodesign, reciclagem, vai falar também sobre tendências e inovação embalagens voltado para a sustentabilidade, e também um pouco de certificação da cadeia, e, finalmente, sobre barreiras para embalagens monocamadas, monomateriais, que vai ser o tema do Miguel. O Miguel, deixa eu contar um pouco da carreira dele para vocês. Não O conta Miguel, tudo. ele um pouco só. Eu não vou conseguir contar tudo, porque vai precisar muito tempo. O Miguel, ele atua há 47 anos no mercado de embalagens. Ele tem uma baita experiência, ele trabalhou em várias empresas, Alcan, antiga Alcan, que hoje é a Ancor, né? Trabalhou na Multipec, Petropac, Celocote, Centroplast. Ele também teve um negócio próprio, que aí essa empresa depois foi vendida para o Grupo Sol. O Grupo Sol é aquele de rótulos para Coca-Cola, não é? Bolas. Então, também, em alguns momentos, olha só, eu trabalhei com empresas, né, que foram meus fornecedores durante a minha carreira, Celocorte, Alcan, você trabalhou, também o Grupo Sol, que fornecia rótulos. Depois, o Miguel foi gerente de P&D e inovação na embalagem flexíveis Diadema por vários anos. E em 2018, ele se tornou cofundador e diretor de P&D da Aliança Brasil, que é uma indústria química especialista em coatings funcionais. E hoje ele está aqui para contar para a gente um pouco sobre esses coatings barreiras, os coatings funcionais que têm sido tanto abordados, né, nesse momento das nossas embalagens. Bem-vindo, Miguel, agradeço sua presença. Obrigado, Simone. Só vou fazer uma alteração na apresentação. Na verdade, eu não trabalhei na Alcan, né? Eu trabalhei numa empresa que foi anterior à Alcan, que chamava Tá. Polipel. Né? Eu comecei lá em 76 na Polipel, e quando a Polipel foi para Mauá, a Alcan veio e comprou, e aí eu saí da Alcan e fui embora, fui para a Celucor. Então, eu trabalhei numa empresa anterior à Alcan. Anterior ao Alcan. Seria um prazer ter trabalhado lá. Hoje eles são nossos clientes, que hoje eles são a Ancor. Legal. Eu agradeço pelo convite. Né? Eu sei que esse tema é um tema que a gente está aí, todo mundo tentando. A gente já está trabalhando com isso há 5 anos. Né? Nós somos aqui, eu acredito que, pelo que a gente viu ano passado na Interpac e as últimas coisas que a gente vem escutando do mercado, talvez nós sejamos uma das poucas empresas de coating barreira para embalagens monocamadas e monomateriais, e já está na gôndola. Né? Os nossos produtos já estão, os brand owners já estão com os nossos produtos na gôndola, principalmente no mercado de pet food, né? E produtos secos e gordurosos. Então é isso. Estou aqui para falar um pouquinho sobre isso, né? E para deixar alguma coisa já preparada para o dia do workshop.
Tá certo. Então, conta um pouquinho para a gente quais são os principais benefícios desses vernizes, coatings para as embalagens. Bom, eu gosto de começar a falar sobre isso lá do início, né? Porque, por mais que hoje as pessoas que estão nos vendo, né, saibam muito sobre barreira, tem muitas pessoas que confundem as coisas. Então, assim, a barreira da embalagem, a barreira... O que é essa barreira da embalagem? A barreira é assim, você tem um produto que está embalado, você não pode permear nem de fora para dentro, nem de dentro para fora, umidade, né, gases, aromas, né, luz. Então, você imagina, você tem vou dar um exemplo aqui muito típico que muitas pessoas vão lembrar. Acho que uns 15 anos ou 20 anos atrás, você parava o seu carro num posto de gasolina e do lado das bombas tinham aqueles displays da Pepsi. E, porra, às vezes estava abastecendo, pegava lá, sei lá, um Ruffles ou alguma coisa assim, e o saque da PepsiCo começou a receber algumas reclamações sobre isso e depois se descobriu que o odor do combustível, principalmente da gasolina, permeava o BOPP e aí o salgadinho, né, que tem bastante gordura hidrogenada, ficava com o gosto do combustível. Então, é a grande preocupação de você, hoje, as embalagens, todas as nossas embalagens têm barreiras especiais para cada tipo de produto, né? E você hoje tirar multimateriais, né, estruturas que tem poliéster, que tem BOPA, né, que é um nylon bioorientado, você tirar um alumínio e você tornar essa embalagem monomaterial e conferir aos produtos que estão sendo embalados as mesmas barreiras, o mesmo shelf life, é uma coisa difícil. E isso a gente consegue quimicamente, né? Então, você, por exemplo, você tem uma estrutura hoje, vamos falar de um achocolatado, que você tem aí um poliéster impresso, um poliéster metalizado de alta barreira, um polietileno de selante, e aí você vai tirar esses dois poliésteres que têm características muito expressivas, principalmente na hora do invase, né, que o poliéster tem características importantes, né, de temperatura, resistência térmica, então, barreira, oxigênio, aroma, e aí você tira esse componente e coloca ou uma estrutura 100% em polipropileno, né, por exemplo, BOPP com PP, ou um MDO, que é um polietileno monoestirado com PE. E como que eu vou garantir isso? Então, a gente aplica os vernizes. Hoje, a Alianza tem alguns vernizes, né, que a gente tem principalmente para gases, aroma, luz, a gente já tem um produto de luz para luz, gordura, que é muito importante, e a gente está finalizando o desenvolvimento para o vapor d'água. Então, são componentes que você vai adicionar num desses substratos, né, ou PP ou PE, e garantir com que você tenha as mesmas características. Bom, é basicamente isso, né? A Alianza, como a Simone falou, perdão, é uma indústria química, né? A gente produz também termoselantes, a gente é uma empresa que só produz por demanda, só desenvolvimento. A gente é um pouco diferente das empresas como uma empresa de tintas, uma empresa de adesivo que tem produtos de prateleira. A gente brinca lá na fábrica que nós somos alfaiates, a gente faz as coisas sob encomenda. Então é isso que nós fazemos há 5 anos, né? Eu acho que hoje a gente sente que a gente foi super feliz, porque a gente entendeu desde o início que para você fazer uma alteração dessa, eu vivi a alteração dos materiais dos anos 80, quando era celofane, papel, alumínio, polietileno, quando chegou o BOPP. E eu sei quanto difícil que foi essa transição, porque todo o parque que tem os nossos brandonas estavam preparados com um celofane que tem uma característica mecânica térmica muito parecida com o do poliéster, que aguentava muita temperatura, muita pressão, chegou o BOPP e deu um caos. Então, o que a gente entendeu? A gente tem que dar um passo à frente nessa transição.
Então, a gente foi procurar imediatamente os fabricantes de equipamentos de envase. A Mazipac Fabrima é o nosso maior parceiro. Ele sempre teve de portas abertas, deixando a gente testar os materiais. A gente procurou os convertedores que poderiam entender que esse era o futuro. E a gente encontrou no grupo FCO, que é a Plazon, Armaplast, GDM, um grande parceiro. A holding deles hoje tem 50% da nossa empresa, né? E as petroquímicas também nos deram a mão, principalmente a Braskem e a Dow. Então, a gente viu que esse trabalho só ia funcionar se a gente tivesse toda a cadeia unida. Hoje, graças a Deus, a gente já está com 7 convertedores trabalhando conosco aqui no Brasil. A gente tem um grande cliente na Colômbia que está fazendo leite UHT, que é uma coisa que está voltando para o Brasil. Legal. Né? Então, lá esse cliente já está com a gente 1 ano e meio e temos 2 clientes na Europa. Então, esse é o nosso trabalho e a gente quer crescer e fazer com que realmente, como o Instituto de Embalagem fala, né, fazer uma embalagem melhor para um mundo melhor. Esse é o nosso objetivo. Então é um trabalho muito que envolve muitos atores, né? São muitas empresas envolvidas para poder desenvolver. E um ponto importante que você falou, que eu percebo muito, é as empresas, o que o pessoal relata para a gente, que muitas vezes querem migrar o tipo de embalagem, mudar a embalagem, eu quero uma embalagem agora monocamada, eu quero monomaterial, eu quero de papel, e não quer mexer em equipamento. Tem que mexer em equipamento, né? Tem que fazer adaptação, de repente até mudar o equipamento todo, né? Não, é assim, Simone, que existem várias vertentes, várias histórias, né? Muito folclore. O que a gente notou foi o seguinte: nós estamos trabalhando tanto com polímeros, né, com PE e PP, quanto papel. O que a gente notou quando a gente está mexendo com o PE ou com polipropileno, a primeira coisa que a gente tem que ver na máquina são as temperaturas. Como nós estamos colocando materiais muito mais delicados, a gente baixa bem a temperatura. Hoje, as nossas estruturas estão selando a 140 graus, no máximo 150 graus. Então, isso é muito legal. Você trabalha com equipamento com mais lento, né? Com temperatura menor. E, no caso dos papéis, as únicas coisas que tiveram que ser mexidas foi na angulação de entrada do papel na máquina. Porque como você está, por exemplo, fazendo um flow pack, com, sei lá, com BOPP, com poliéster, sei lá como é o flow pack, ele pode ter uma angulação quase de 90 graus e o plástico não vai rasgar. Agora, um papel não, ele pode furar, ele pode criar uma ruga. Então, foi aí que a Mazipac entrou e colocou toda a expertise deles e a gente conseguiu fazer. Como os equipamentos que estão dentro dos vendedores, nada teve que ser mudado. As únicas coisas que aconteceram realmente foi quando o equipamento já é muito antigo, então todo o barramento de selagem já está meio gasto, então você tem um banho especial que isso é especial. É um banho, para mim seria especial, mas é um banho de níquel teflon, que você faz isso nas mandíbulas e não muda quase mais do que nada. Né? Então, isso foi uma coisa muito interessante, porque, veja, você mudar uma estrutura de embalagem e ainda ter que fazer investimento em equipamento, então não. O que a gente precisa é que a cadeia esteja de mão dada e quando o brand owner ele fala, eu quero mudar, e a equipe dele compra isso, a gente já viu clientes que a gente não precisou nem pôr a mão. Quando a gente chegou para testar, o produto já estava na linha rodando. Então, tem muito folclórico atrás disso. Viu? Pessoal que quiser mandar perguntas, quem estiver assistindo quiser mandar perguntas para a gente, pode mandar, viu? Já tem uma pergunta aqui. Aplicar coaching em uma rótula. Miguel, é possível aplicar coaching em uma rótula? Ou, outra pergunta, e se é possível imprimir por cima desse coaching? Esse coaching barreira, né? Que pode ser barreira à gordura, barreira à luz, barreira à umidade, gases.
Então, vamos lá. Primeiro, a primeira dificuldade é o seguinte: todos os convertedores não estão preparados, não tem um coater, né? Uma máquina específica para fazer aplicação de coater. E a gente já entendeu desde o início que não adiantava chegar e falar: eu tenho um produto aqui, eu tenho um coater de barreira. Você compra um coater aí, que é um equipamento extremamente caro, e a gente vai fazer embalagem monomaterial. Não foi isso. A gente, ainda bem que tanto eu quanto o meu sócio Maurício, que a gente já está há muitos anos mexendo principalmente na indústria de tintas, a gente entendeu que a gente tinha que adaptar o nosso produto aos equipamentos dos nossos clientes. Então, a gente desenvolveu um aplicador que vai ao lado como se fosse um mixer, né, de adesivo solvente-less, vai ao lado da máquina, é pequenininho, tem rodinha, é fácil de transportar. A gente faz essa adaptação, é muito simples. Acabou o trabalho, você tira do lado, não tem problema nenhum. Então, a gente adaptou o nosso coating, que é um coating base água. Eu acredito, eu não conheço todos os coatings barreira no mundo. O ano passado, na Europa, eu estive 2 vezes vendo alguns concorrentes. Basicamente, 90% é tudo base água. Então, você colocar dentro de uma rotogravura, de uma flexo, de uma laminadora, um sistema a base água, que principalmente no Brasil não se está acostumado, é uma grande equação que a gente tem que resolver. A gente conseguiu resolver isso, e aí, respondendo ao Colela, que é quem mandou a pergunta, um abraço, Colela, faz tempo que eu não te vejo, desde a época da Souza Cruz. Então, a gente consegue hoje coatear tanto antes da impressão, né? Então, você tem o substrato, aplica verniz barreira e imprime sobre, totalmente compatível em todos os sistemas de tinta, ou você pode ter o substrato, imprimir e vir com verniz barreira sobre as tintas, e no caso da rotogravura, a gente já consegue fazer em linha. Tem um grande cliente nosso que, como eu não pedi para ele a liberação de eu poder comentar, hoje ele consegue imprimir, aplicar o verniz barreira em linha e laminar em linha. Então, não aumentou nenhum processo. Então, isso é uma coisa extremamente legal, mas a gente demorou muito tempo para chegar aí disso. Então, é totalmente possível em qualquer sistema de impressão que a gente tem hoje no Brasil e no mundo. E uma questão, é importante dizer, quando a pessoa que está fazendo desenvolvimento, qual vai ser o tipo de aplicação que vai ser feito desse coaching, qual processo vai ser utilizado, para você poder definir qual coaching que você vai indicar? É assim. Os coatings, eles são modulares, né? Como ele é um verniz, né? Ele tem lá o veículo ativo lá dentro dele. Então, por exemplo, eu preciso fazer uma aplicação onde eu preciso de um valor de OTR, né? De permeação a oxigênio, de 1. Então, os nossos produtos, se você aplicar de 0,8 gramas seco a 1 grama seco, você tem um número menor do que 1 de OTR. Mas tem produtos que eu não preciso disso, eu preciso de repente, sei lá, 10, 15. Então, você aplica menos. E isso você acerta na gravação de cilindro, ou no anilox, você troca um anilox com BCM diferente. Então, você consegue modular o tipo de barreira que você precisa para aquele produto. Não é o caso, por exemplo, quando a gente usa o alumínio, né? O alumínio é um produto maravilhoso, né? Mas você coloca ele dá barreira absoluta. Com certeza, existem muitos produtos alimentícios que não precisariam estar com alumínio. Mas como desde o início, e por segurança, sempre se fez isso, então se acomodou. Hoje, tem um grande cliente global que nos chamou há 2 anos para falar: dá para trocar os nossos produtos de alumínio para essa tua estrutura? Eu falei: tudo bem, mas qual é a barreira necessária para o teu produto? Nenhum deles sabia. Aí entraram em contato com o quartel-general deles, que fica na Europa, e eles falaram: puxa, a gente nunca parou para pensar. Então, existe também essa parte, né, que a gente vai ter que também, aos poucos, com os brandões, entender um pouco mais a real necessidade da barreira do produto deles. Sim, às vezes está muito ligado ao equipamento que tem hoje. O equipamento não roda se não tem o alumínio ou aquela determinada espessura de material.
né? Então, aí acaba ficando condicionado e não muda a estrutura, né? Acaba só trocando arte e não mexe na estrutura, porque toda vez que tenta mudar, não consegue, porque não dá certo naquele equipamento. Isso acontece bastante, né? Exatamente. Tem um produto muito específico e realmente vai o alumínio, e o alumínio não funciona só como barreira, mas também como uma parte de estruturação dele. Vamos falar sobre ele. Café a vácuo. A própria máquina do invase do café a vácuo necessita da característica mecânica do alumínio, porque ele não Sim. tem memória, né? Então facilita muito. Então essa substituição realmente vai ser bem mais difícil. Para mim, e para o meu sócio, para o nosso pessoal que acredita nisso tudo, não existe coisa impossível, mas esse vai ser um negócio muito, muito demorado. E vocês têm alguns casos em que o coaching está conseguindo prolongar a vida útil do produto, além de que a mais do que um material já laminado? Ou Olha, Simone, é assim. Assim como, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Eu posso metalizar um filme, uma metalização convencional, e eu posso metalizar o filme com altas tecnologias de alta densidade óptica para você ter altíssima barreira. Então, como nesse momento a gente está naquela transição, né? A gente não está falando e não está nem procurando falar assim, ó, tira o que você tem hoje e põe o nosso, que a gente vai aumentar o shelf life. Porque esse não é o primeiro, não é a primeira demanda. A primeira demanda é fazer com que as estruturas sejam recicláveis, que elas sejam mais sustentáveis. O próximo passo é qual? Ah, pô, eu tenho um produto aqui que ele tem, sei lá, 12 meses de shelf life. Será que a gente consegue passar para 18? Provável, a gente precisa fazer um estudo, mas eu acho assim, né? Eu sempre falei isso há muitos anos. Um produto que não gira em 12 meses, para que eu vou ter que fazer em 18 meses? Sabe? É muita coisa. Eu sei que tem toda a parte de logística, tem muito produto que é produzido aqui no Brasil, que é levado para o Japão, que é para levado para Canadá, sei lá para onde, para a Austrália. Mas, assim, esse não é a primeira demanda. A primeira demanda é a gente tornar as embalagens sustentáveis. E voltado para os aspectos ambientais, como que a Aliança tem trabalhado com isso? Que ações vocês têm realizado? Como que o coaching, esses coachings que vocês estão trabalhando, estão ligados à questão de redução de impactos ambientais? Muito bom. Essa eu gostei, porque eu tinha até anotado no meu caderno. Se ninguém ia me perguntar, eu ia falar sobre isso. Mas eu queria falar isso mais detalhadamente no workshop. Mas agora vamos falar sobre Então, isso. fala meio resumido, para não contar tudo. Então, assim, ó, todo mundo conhece a Ceflex, né? É um instituto, né, que todo mundo acompanha e fala sobre economia circular. E ele tem critérios de uma embalagem apropriada para a economia circular. Veja, quando eles montaram os critérios, um dos tópicos é o valor máximo de verniz barreira, coating barreira que você pode ter na estrutura. Então, já se sabe que a solução é um coating barreira. Só para você entender, fora a Ceflex, aos outros institutos, um dos maiores fabricantes de equipamentos de impressão, laminação do mundo, desenvolveu um equipamento específico que tem em linha tanto a impressão, numa flexo, quanto uma linha com um ou dois coatings em linha para que você faça isso. Então, uma empresa que é a maior do mundo, gastar o que gastou para fazer esses equipamentos, e eu acho que já tem 2 ou 3 chegando no Brasil, e isso é maravilhoso. Então, você vê que a gente está no caminho certo. Então, na Ceflex, naquele item, coating barreira, você pode colocar até 5% ali, dentro da estrutura. E o nosso produto, com 1,4%, atinge barreiras menores do que 1. Então, faz com que eu tenha um filme de polietileno ou de polipropileno, com barreira dentro do especificado, dentro das normas. E eu posso reciclar 100% essa norma. Então, quando o Maceflex fala isso,
quando uma indústria de máquinas está se preparando e colocando isso no mercado, significa que o caminho é esse. Nós estamos no momento exato da transição. E na aplicação desses coachings, tem algum detalhe, né? Algum requisito especial? Tem que ter uma coulter, então, linkado no Não, equipamento? não Pode fazer, precisa. então, com um rolo de rotogravura, com anilox? A gente hoje, os nossos clientes estão aplicando o coating, tanto em roto, quanto em flexo, quanto numa laminadora. Então, são os 3 equipamentos que tem praticamente todos os clientes, né? Tem alguns ainda um pouco mais antigos que têm vernizadeiras, tal, mas se você tem uma laminadora solvente, se você tem uma flexo, tem uma rota, a gente já consegue trabalhar com tranquilidade nesses equipamentos. Então, não precisa de nada especial. A gente que teve que se adaptar a isso, porque a gente sabia que o mercado não ia fazer um investimento para fazer essa transição. Mas ele tem que te contar como ele vai aplicar. Ele vai Ah, falar: olha, eu vou sim. aplicar em roto, eu vou aplicar em flexo, eu vou aplicar por laminadora. Então, ele tem que te contar para poder você colocar lá, fazer a sua fórmula no verniz para ele aplicar corretamente. Simone, a Alianza tem uma característica diferente, porque como quase praticamente minha vida toda foi como convertedor, né, eu sei a dificuldade de você trabalhar sozinho. Então, o que acontece? Quando a gente senta com o convertedor, a gente fala para ele: eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para colocar para você tudo que a gente já viveu de experiência. Nós não somos os experts em barreira. É que a gente está 5 anos batendo na mesma tecla e fazendo a coisa acontecer. Então, a gente vai para dentro do convertedor, a gente explica qual é o nosso trabalho, que é um trabalho mais de assessoria técnica do que realmente vender produto. A gente vai para dentro da fábrica deles, muitos deles a gente assina um NDA, porque não é simplesmente ir lá e falar: então, toma 1.000 quilos do meu produto para você. A gente participa de item a item. A gente explica para eles como controlar a aplicação para ter certeza que a barreira está sendo aplicada corretamente, como controlar isso, como maximizar esse trabalho. Então, eu estou aqui trabalhando com a minha rota, estou imprimindo, vou pôr aqui um verniz barreira, como que vai ser isso? Então, a gente explica como controlar. Ele vem com uma embalagem e fala: pô, isso aqui, Miguel, ou Maurício, isso aqui, como que a gente vai fazer? Junto com a área de desenvolvimento dele, a gente desenha uma nova estrutura, porque é tudo novo. Então, se a gente não tiver dentro do convertedor e fazer o trabalho junto, não vai acontecer. Se a gente não chamar o pessoal do equipamento, se não chamar a petroquímica para ajudar, não vai acontecer. O fabricante do substrato, a própria Apollo, como transformador, foi o nosso primeiro cliente, né? Apostou no nosso negócio, a Vitopel veio depois. Então, assim, a cadeia unida tem que acabar aquele negócio de que eu faço o meu negócio escondidinho, não quero que ninguém saiba, não. Ou todo mundo vai dar a mão e a gente fala: não, vamos fazer a coisa acontecer. A gente está no século XXI. A gente não está mais naquela época de ficar escondendo as coisas. Nós temos que fazer a coisa acontecer, nós temos que tirar o nosso planeta da situação que está hoje. É simples assim. Ótimo, ótimo. Até essa pergunta foi por isso mesmo, porque quando está se trabalhando com inovação, com novidade, desenvolvimento, às vezes tem muito esse receio, né? De, olha, eu não vou contar tudo, então o que eu posso contar? Então, sempre trabalhando com NDA, e aí tem que contar tudo mesmo, né? Não tem jeito, tem que contar, porque senão não vai dar certo. Agora, você Né? sabe de uma coisa? Eu falei que nós temos 7 grandes clientes, né? Mas você sabe que o maior número de clientes nosso é brand owner? O brand owner nos chama e fala: a gente tem um desenvolvimento assim, 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 assim. E aí ele fala: vamos fazer com tal fornecedor. Então, a gente está um passo um pouquinho além. Hoje, os brand owners já confiam, tem muitos deles. Aliás, tem 2 globais que gostam muito do nosso trabalho. Então, a gente está vendo que a gente tem a gente permeia por toda essa
essa área, essa cadeia da construção da embalagem? Porque hoje quem dita o caminho, quem dita as regras são os consumidores, né? E quem está mais próximo do consumidor é o brand owner. Então, o que o brand owner disser que tem, como tem que ser, normalmente é o que a gente vai acabar seguindo, né? O convertedor vai seguir, e é o que vai ser o desenvolvimento. Então, quanto mais próximo estiver do consumidor, do brand owner, vai estar mais perto da necessidade, né? Das embalagens, dos desenvolvimentos. Está totalmente certo. E me fala uma coisa, quais são... A gente já falou muito de desafios, né? Falou da questão dos desafios de equipamento, desafios de como vai aplicar, da dúvida. Tem mais alguns desafios que precisam ser superados, que você percebe e a gente não comentou aqui? Muitos. Simone, tem um que é a máxima do mercado. Assim que você começa a falar que você vai fazer uma embalagem monomaterial, e o que é? Ou polietileno ou polipropileno, eles falam assim, então é muito mais barato. Então, essa daí é a máxima do mercado desde que comecei a trabalhar. Então, assim, primeiro, quando você tira as embalagens multimateriais que existem hoje, que são extremamente eficazes no que fazem, são hiper eficazes no que fazem, né? Você pega uma embalagem aí de returnable, que mantém aí um shelf life de um produto fora do refrigeração por 1 ano, 1 ano e meio, 2, e você ter que mudar isso, o returnable ainda é uma coisa um pouco mais delicada, né? Mas é assim, se eu tiro um poliéster metalizado, tiro um nylon, tiro um alumínio, e eu tenho que pegar um filme, uma única resina, um polipropileno, um polietileno, e adicionar a parte química para ganhar o que eu retirei da estrutura, é óbvio que isso não vai ficar mais barato. Não é, porque não é uma embalagem simplesmente de polietileno ou uma embalagem simplesmente de polipropileno. Então, o que acontece? Lá no início, há 5 anos atrás, o gap entre o que o mercado estava vendendo de uma embalagem e o que a gente estava fazendo estava chegando em torno de 20%. E eu sei que um dos pilares da sustentabilidade é a parte econômica. Eu não estou imaginando que a gente vai fazer algo sustentável que pode custar 40% mais caro e eu achar que isso vai acontecer, porque não vai. Hoje, como ganhou um pouco mais de escala e aí toda a cadeia começou a se acomodar, essa diferença hoje é bem menor. Essa diferença chega a 10%, a 7%, dependendo do tipo de produto. E ainda nós não temos a escala. O dia que isso escalar, é como aconteceu com o celular. O primeiro celular que eu comprei, acho que custou $3 mil, eu entrei num consórcio para comprar. A senhora que trabalha na minha casa aqui tem 2 celulares. Custa, sei lá, 300, 400 reais. Então, a transição é essa. A monomaterial não teve escala ainda. A gente sabe que vai melhorar isso economicamente, mas o gap hoje é um gap totalmente interessante e que dá para ser absorvido pela cadeia. E realmente, porque assim, existem custos, Simone, que a gente não consegue verificar. Por exemplo, o cliente está envasando um produto a 200, 220 graus na mandíbula. A embalagem sustentável, a embalagem monomaterial, vai baixar isso para 150 graus, 140, 160. Você tem um ganho, uma economia energética nisso. Mas dá para pôr isso no papel? Não dá. E logo mais, assim como já está acontecendo há muito tempo, no Chile, na Colômbia, na Espanha, na Itália, a Alemanha vai entrar com isso agora, quando você tiver uma embalagem reciclável, você não vai ser taxado. E se a tua embalagem não recicla, você vai ter uma taxa. Então, aí vai doer no bolso e esse gap, com certeza, vai embora. Então, infelizmente, o mercado é assim, espera a água bater no nariz para sair correndo. A gente saiu correndo 5 anos antes. E quem tiver com a gente agora já vai estar super preparado, porque isso vai acontecer. O Brasil sempre é um pouco mais demorado, mas eu acho que não passa desse ano para o próximo ano, do nosso governo, que adora um pouquinho imposto, colocar essa taxação também nas embalagens sustentáveis. Que não são sustentáveis, desculpa.
Então, esse é um dos outros desafios, a pergunta do custo. Tem uma pergunta aqui sobre se existe a diferença entre a aplicação do verniz para... deixa eu ler direitinho aqui. Ó. Existe uma diferença para aplicar esses vernizes em substratos diferentes como BOPP ou PE? Não Mudando o existe. substrato, Não. muda a forma de aplicação? Muda o verniz? Não. A diferença é o seguinte. A gente já viu, por experiência de todos esses anos, que o verniz é único. O verniz ele tem compatibilidade com todos os substratos. Né? Só que, assim, todo mundo sabe que quando você está aplicando uma teia, um verniz ou uma tinta num polipropileno, né, num BOPP, muitas vezes você precisa usar um primer. Isso é uma coisa inerente do próprio produto. Então, assim, hoje um MDO, que é um polietileno monoestirado, um BOPP, o próprio poliéster que a gente aplica nossas barreiras, substituindo em alguns casos o PVDC, a gente não tem aplicação de primer, que é uma preparação da superfície do substrato para receber uma tinta, um verniz, seja lá o que for. Agora, no BOPP, a gente, em alguns casos, né, a gente precisa aplicar um primer. Então, o verniz é único, a gente não tem um verniz para BOPP, um verniz para polietileno, para MDO. Não tem. É a mesma coisa. E tem para diversos tipos de substratos, né? Você pode aplicar em diversos tipos de substrato. BOPP, polietileno, PET, papel. Sim, no papel também a gente tem verniz para papel, é a mesma família, né? É praticamente o mesmo verniz, praticamente. Tem algumas diferenças, né? Pequenas, mas tem. Mas assim, o poliéster foi um caso muito interessante, né? Porque quando você tem uma linha enorme aí de poliéster com PVDC, e que alguns clientes, 2 clientes nossos começaram a fazer substituições a algum produto, e deu assim um resultado muito, muito interessante. Isso já vem acontecendo. Mas ninguém aplica sem ser esses filmes, né? Não tem aplicação em nylon, nada disso. Tem uma outra pergunta aqui. Pergunta é o seguinte: se no caso o coating ele ajuda a reduzir as camadas do filme ou da estrutura, tornando a estrutura monomaterial e transformando ela 100% reciclável. É isso? Não é bem isso. Pode ser isso. Então, vamos dar 2 exemplos para facilitar. Hoje, numa estrutura que você tem, normalmente, um poliéster, vamos falar uma estrutura de café, que o café, para mim, além de eu adorar, vivi muitos anos produzindo café. Você tem lá um poliéster metalizado internamente, impressão externa, com polietileno. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o poliéster e vou colocar um MDO. Por quê? Esse filme, o MDO, ele vai receber o coating e vai receber a tinta. Então, eu não eliminei uma camada. Eu simplesmente substituí uma camada para que eu conseguisse manter o produto impresso e coateado com as mesmas barreiras. Segundo exemplo, eu posso ter, que nem eu falei, um achocolatado, né? Que eu tenha lá um poliéster impresso internamente com um poliéster metalizado e um polietileno. Aí sim, a gente já conseguiu isso está comprovado, a gente já realizou, a gente tirou o filme de poliéster metalizado, a gente já fez BOPP, coating, barreira, tinta e um CPP, que é um polipropileno cast, e a gente conseguiu eliminar uma camada, a gente conseguiu eliminar a metalização e a gente garantiu as mesmas características que o produto necessitava. Então, não é que o coating barreira chega e elimina uma camada. Não é bem assim. Cada história tem uma história. Tá certo. E conta para gente, você pode falar para a gente produtos que já estão implementados, que estão no mercado, com essas barreiras especiais, digamos assim? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu tinha, até quarta-feira passada,
eu tinha uma ideia do que já tinha de produto nosso na gôndola. O mercado que os nossos clientes mais abordaram e estão mais ativos é o pet food. Tem muita empresa, tem muito produto que já está na gôndola. E aí, quarta-feira, eu fui para Santa Catarina, na Plazon, que tinha um evento comercial, e eles mostraram para a área comercial deles todos os desenvolvimentos com os nossos produtos. Eu tomei um susto, fiquei emocionado, porque são muitos produtos que eles já conseguiram trazer para a sustentabilidade. Então, assim, os mercados que a gente mais tem produto na gôndola, e eu estou pedindo autorização para esses brand owners, para no dia do workshop a gente mostrar os produtos, porque é muito importante, a gente não adianta só falar. Eu sei que muitas pessoas me respeitam, acreditam no que eu falo, mas quando você chega com o pacotinho na mão e fala, está aqui, ó, isso está na gôndola, vai lá que está aqui, isso muda tudo. Então, para o workshop, uma das novidades é a gente tentar levar o máximo de produtos que os nossos clientes já estão fazendo para que todo mundo comece a ficar mais confortável. Então, assim, inicialmente, a gente colocou o nosso foco em produtos que são secos e gordurosos. Então, essas famílias são o café, o achocolatado, o leite em pó. Já existem algumas outras coisas, né? Tipo assim, alguns pouches de produtos que são com salmoura, tipo azeitona, cogumelo, esse tipo de coisa. Já tem alguns clientes que já estão substituindo, alguns com maionese, alguns com biscoito. Então, assim, aquele biscoitinho, por exemplo, de arroz, né? Aquilo, quem gosta de fazer exercício, os caras mais jovens adoram aquilo. Eu tenho a sensação que aquilo não é biscoito. Eu sou da época do biscoito mesmo. Então, tem muitos produtos que estão já no mercado. Pô, eu fiquei muito feliz, agradeci muito ao pessoal de desenvolvimento da Plazon, porque eu tomei um susto quando eu vi. E muita coisa em papel. O primeiro produto que a Aliança ajudou a colocar no mercado foi uma estrutura em papel e foi um sabonete em Flowpack. Isso aí foi eu tenho até hoje, é um troféu que eu tenho lá na fábrica com a gente. Então, tem muita coisa sendo feita, inclusive em papel. Muito bom, muito bom. Então, você vai mostrar para a gente, mas no dia do workshop. É lógico, eu tenho que ter o mágico tem que ter uma carta na manga, né? Mas a gente está tentando, a gente precisa de liberação. Deixa eu falar. Embora esteja na gôndola, alguns brand owners não estão falando para o mercado que é uma embalagem já 100% reciclável monomaterial. Por quê? Porque eles querem entender como funciona no transporte, eles querem entender como está no PDV, como é que é na gôndola, se o end user vai falar alguma coisa, e eu acho isso super correto. Porque quando tem algo muito novo, desde o porteiro ao CEO da companhia, todo mundo quer tirar uma casquinha. Então, você tendo esse cuidado, né? Falar, pô, vamos ver se realmente funciona? Põe num caminhão aqui, manda para, sei lá, Belém do Pará. Então, isso é uma movimentação que vem acontecendo, né? E, se Deus quiser, a gente vai levar lá para o workshop bastante coisa lá para o pessoal falar, puxa vida, que legal. Realmente, a coisa começou a acontecer. Sim, muito bom. Porque tá certo, o pessoal tem que ter certeza, tem que fazer teste, tem que ver se durante o transporte vai, de repente, arranhar o verniz, se vai trincar o verniz, se vai amassar a embalagem e aí vai sair a barreira. Não, e aí é o que vai acontecer, eles estão testando para ver, e você está falando que não acontece, que está dando certo, porque já está no ponto de venda. Vamos fazer um parênteses. A maioria das embalagens, o verniz barreira, assim como as tintas para essa nova tipo de embalagem, estão para o lado de dentro, estão ensanduichadas, né? Então, eu tenho um filme aqui, tenho um filme aqui, aqui dentro eu tenho coating barreira, tenho tinta e tenho adesivo. É isso. Então, aquele problema que nós tínhamos lá, principalmente quando você tem embalagem metalizada, para você ganhar mais barreira, você põe a impressão para fora, a gente conseguiu fazer com que a impressão voltasse para dentro, e é uma coisa que já facilita mais o próprio cliente, né? O brand owner, mesmo quando você imprime externamente, você tem que colocar um verniz overprint para proteger de risco, o seu F manter. Então, assim,
Hoje, a maioria dos nossos desenvolvimentos está com o coating sanduichado junto com a tinta e o adesivo. A gente já desenvolveu um produto que é impressão em monocamada. Né? Então, eu tenho um único filme, barreira, tinta, verniz, overprint e mais nada. Mas isso aí é uma coisa muito específica. Né? A gente já conseguiu, mas o nosso conselho é, já que dá para fazer monomaterial, vamos ensanduichar tudo, para que a gente não tenha problema de riscar, perder shelf life. É o início, vamos fazer devagarinho. Nenhuma criança levanta do berço e sai correndo e ganha uma maratona. Primeiro ele vai gatinhar, depois ele vai dar os primeiros passinhos, e é isso que nós estamos fazendo aí. Há 5 anos a gente está dando os primeiros passinhos. Tá certo. E você pode comentar um pouco sobre as principais tendências nesse sentido, de barreiras, de vernizes? Olha, as maiores tendências para mim são as movimentações das petroquímicas, que estão apoiando demais incentivando demais esse movimento, e, do outro lado, os fabricantes de impressoras. Quando você tem uma empresa... Bom, eu vou falar porque o ano passado eu tive que ir para lá para testar os nossos produtos lá na Alemanha. Quando você vê uma empresa como uma Windmiller Miller colocando um equipamento especial há 2 feiras já na Alemanha para esse tipo de produto, significa o seguinte: o caminho é esse, a tendência mundial é essa, não tem outra saída. Existem outras coisas, é óbvio. Existe metalização alox, existe metalização spiox, existe nanotecnologia, existe um monte de coisa. Mas quando a gente vê que o movimento real está acontecendo em investimentos enormes, como máquina de impressão, então você fala, puxa vida, está aqui, ó, essa é a tendência e essa é a grande solução para o nosso planeta. Muito bom, Miguel, muito bom. Você vai deixar um pouco para o workshop, né? Ou bastante, ou pouco? Lógico. Eu quero levar as amostras, isso é o mais importante. Eu quero ver, eu vou estar lá, né? Mas vai ter 2 outras coisas que eu não vou falar aqui, que vai ser bombásticas, e eu vou guardar para esse dia, porque o Instituto de Embalagem, dentro dessa cadeia toda, é quem mais nos apoia. Vocês, realmente, eu só tenho a agradecer. Desde o início, vocês pegaram a gente pela mão, vocês apoiam, vocês convidam, sabe? Quando um cliente de vocês quer falar alguma coisa, vocês indicam. Muito obrigado a vocês, sabe? Sou extremamente grato por o que vocês fazem pela gente. A gente é uma empresa brasileira, pequena. Quando os brand-owners globais falam, é brasileiro, não sei o quê, tem 5 anos, torce o nariz, mas graças a Deus, quando a gente mostra os nossos resultados e quando a gente tem vocês como os fiadores do nosso trabalho, tudo fica um pouquinho mais fácil. Muito obrigado, Simone. Obrigada, Miguel, por essa consideração. Empresa pequena, mas com grandes ideias e grandes projetos e implementações, né, Miguel? Mas a gente tem um... Eu acho o seguinte, agora temos que falar o que é, né? Quando a gente começou, existiam os 2 diretores, né, os donos do grupo FCO, eles enxergaram isso e nos deram todo o apoio que a gente precisava até agora. Ele falou, Miguel, o que você precisa? Eu falei, eu preciso da tua fábrica. E aquela fábrica foi aberta e é aberta até hoje para a gente fazer toda... Eu deixo a turma dele técnica louco. Os caras ficam loucos, porque a gente chega, para a máquina, faz isso, mas só assim, só alguém realmente que pensa no futuro para a coisa acontecer. Então, assim, o meu agradecimento ao Grupo FCO e a todos os funcionários que nos aturam com todos os desenvolvimentos, né? Então, se a gente não tivesse do nosso lado um parceiro desse tamanho, desse porte, é uma empresa hoje que eu acredito que está entre as 3, 4 maiores do Brasil, né? Então, isso também foi extremamente importante para a gente, né? A gente fala que a gente é pequeno, porque eles não estão ativamente na administração, mas eles estão por trás ali, acariciando, tomando conta e ajudando.
Ótimo, muito bom. Ainda tem uma perguntinha aqui, última. Espero que uma das barreiras seja a umidade. A Umidade. WVTR. Tem, né? Tem também. WVTR. Essa daí é assim, essa daí é a cereja do bolo. Eu tive não contato direto, mas conheci 12 concorrentes da Aliança, né? E pelo que eu vi, ao nível de WVTR que a gente precisa, por exemplo, geralmente quando se precisa de WVTR são produtos crocantes. Então, os snacks, por exemplo, precisam muito de WVTR, né? Os biscoitos precisam muito de WVTR. Isso é um produto um pouco mais difícil, bem mais difícil. Mas as coisas já estão caminhando, a gente já está chegando bem próximo. WVTR é o próximo capítulo dessa novela. Ai, então tá. Então, Miguel, agora então vamos para o fechamento. Tem alguma coisa que você gostaria de lembrar, que eu acabei não perguntando? Simone, eu acho que você abordou todos os pontos, né? Eu até fiz uma colinha aqui, né? A gente falou de tudo, falou do custo, falou do invase, falou da conversão, né? São coisas importantes. A gente falou de que toda a cadeia está imbuída em fazer um negócio. O pessoal lá da Braskem, do Casulo, estão com uma bandeira extremamente alta, ajudando bastante. Então, assim, realmente a gente viu que o mercado começou a mudar. A gente viu que quem não tiver afim de entrar nesse ritmo e abrir o coração e falar, pô, eu preciso de ajuda, ou eu vou também ajudar, eu quero fazer, não vai acontecer. Houve grandes barreiras no início, mas é isso. Eu acho que no workshop a gente vai ver muito mais coisas, porque a gente tem lá também empresas extremamente importantes que vão falar um pouco sobre isso. Então, tá aí. Parabéns. Tenho só a agradecer. E se alguém mais tiver, por favor, a Simone tem todos os meus contatos. Vocês podem mandar um e-mail para mim, um WhatsApp. Eu estou aqui sempre aberto para estar junto com vocês, aprender bastante com vocês, entender as necessidades e as dores. E é isso aí. Muito obrigado. Muito obrigada, Miguel. Muito obrigada, Aliança. Realmente não foi uma live, foi uma aula hoje. Imagina. Uma É aula que, é sobre que o meu sócio barreiras. Maurício não está aqui. Ele é melhor que eu. Eu sou bom para falar, ele é bom para fazer. Meu Deus. A gente, principalmente o pessoal que quer saber como é que funciona essa questão de barreiras, eu acho que contribuiu muito. E sobre o workshop sustentabilidade, que ele vai ter mais informações, vai mostrar as embalagens, vai contar mais. Está aí o QR Code, né, para ter mais informações sobre o workshop. Nós vamos ter outras palestras nesse dia, então vai ter palestra também da Val Group, palestras do Instituto de Embalagens, da Lion de Basel, da Indorama, da Tetra Pak, não estou esquecendo ninguém, não, né? Instituto de Embalagens, Lion de Basel, Val Group, Indorama, Tetra Pak, Aliança Brasil, tá? Então, nós vamos ter várias palestras abordando economia circular, embalagem monomaterial, barreira, reciclagem química, vai falar também sobre certificação. Então, nós temos muito conteúdo para compartilhar com vocês. Quem quiser saber mais, clica aqui no QR Code e nós estaremos esperando por vocês lá, tá bom? Até mais, muito obrigada, viu, Miguel? Tchau, gente. Obrigado.